O Espírito Santo disse. Agora, a Bíblia diz que nisso, que o espírito do profeta, aquele. Agora, um homem que fala em línguas está profetizando. Vocês sabem disso, com certeza. Agora, se um homem fala em línguas e o profeta está pregando da plataforma, então aquele espírito está sujeito a este espírito. Se o irmão Neville está aqui pregando e está sob a inspiração de Deus e está fazendo um apelo ao altar, ou seja, o que for que esteja fazendo, contanto que esteja neste púlpito e sua voz esteja ecoando, ele está sob a inspiração de Deus, ou deveria estar. E então, se ele faz isso, então, e quando ele termina e está sentado, então, se o Espírito desce na reunião, você diz, bem, irmão Branham, ele desceu em mim no início. Eu sei que é verdade, não é o Espírito descendo em você, irmão, o Espírito ou irmã, seja quem for, o Espírito está sujeito à palavra de Deus, porque Paulo disse, se um anjo vier e ensinar algo diferente, seja anátema. Todo o Espírito Santo reconhecerá que esta palavra de Deus é verdadeira, está certo? Mas agora às vezes as pessoas têm dons e o dom falará por... que coisa, é um dom de Deus e quer avançar e fazer algo, está entusiasmado, mas tem de estar sujeito ao Espírito Santo, entendem? É um dom, portanto, não vem vejam, que as línguas não são a única evidência. Línguas são um dom, estão vendo? O Espírito Santo tem de operar isso. Agora, Paulo disse, se alguém falar em línguas na igreja e não houver intérprete, cale-se. Não importa o quanto ele queira falar, o quanto esteja clamando nele para falar, esse é o dom. Estão vendo o que quero dizer? Esse é o dom. Até eu vejo isso muitas vezes com o dom que o Espírito Santo me deu de orar pelos enfermos. Vi uma vez aqui quando disse... ali está um coitadinho, devo orar por ele. Meu coração se compadece dele. E o Espírito Santo disse, deixa-o e vai aqui a este. Cheguei a uma reunião, sentei-me lá e havia uma pobre mãe deitada, toda aleijada, deitada lá, tremendo assim. Pensei, Deus, aquela coitada. Ela olhou para cima e disse, irmão Branham, por favor, tenha misericórdia de mim. Como meu coração se comoveu por aquela coitadinha. E aqui estava uma senhora sentada, talvez com problema feminino. O anjo nunca tocou aquela mulher deitada lá. Veio aqui a esta senhora com problema feminino e disse, assim diz o Senhor, a irmã está curada. Agora meu dom, quero chegar àquela mulher lá. Mas o Espírito Santo diz para vir aqui. Estão vendo o que quero dizer? Felipe estava lá em um reavivamento com grande proveito, milhares sendo convertidos e tudo mais. Mas o Espírito Santo veio e disse, vai para Gaza, para o deserto. Haverá um homem de cor passando daqui a pouco, dá-lhe a mensagem. E ele nunca voltou. Estão vendo o que quero dizer? Jesus passou por vocês... Ele era Deus e passou por aquele tanque de Betesda, onde todos aqueles aleijados e cegos e coxos e mancos e ressecados estavam lá. Como seu pobre coração deve ter se inflamado por aquela pobre mãe com um bebê com água no cérebro. Aquele pobre velho pai lá de pé, cego, dizendo, alguém me ajude. E aqui vem o próprio Deus da criação, movendo-se em carne, passando por ele, passou direto por ele. Veja o que ele fez. Foi até um homem que talvez tivesse problema de próstata ou algo assim. Ele tinha há 38 anos. Conseguia se levantar e andar e ir aonde quisesse. Ele disse, quando vou ao tanque, outro pode me superar e chega lá. Estão vendo? Quando vou ao tanque, não. Jesus disse, queres ficar são? Disse, toma teu leito e vai para a tua casa. Curou aquele homem que conseguia se locomover e estava com boa saúde. Ele se locomoveu por lá por 38 anos com isso. Bem, ele estava lá, pensava que, porventura, um dia poderia pular no tanque. E ele tinha toda essa doença e a teve por 38 anos e havia pessoas morrendo, jazendo lá,
Sem dúvida que Jesus queria ir até elas, mas o Espírito Santo o guiou até lá, pois a Bíblia disse que ele sabia que o homem jazia lá naquela condição. Estão vendo? Não importa o que o dom diga, deve submeter-se ao Espírito. E foi o que Paulo disse, que o dom, bem aí na nossa congregação, se submeta ao profeta. Estão vendo? Vocês têm de se submeter à ordem. É isso, é um dom. Espero que isso explique. É aí onde a igreja pentecostal fica amarrada muitas vezes. Muitos deles estão em ordem. É o que tem causado problemas no Tabernáculo Branham. Estão vendo? É porque vocês, com seus dons, não sabem usá-los. E é por isso que vocês precisam do ensino bíblico, para saberem usar esse dom, para tirar o melhor proveito dele em favor do reino de Deus. Falar em línguas, eu gostaria que cada um de vocês falasse em línguas. Eu gostaria que a interpretação de línguas estivesse com cada um de vocês, mas não conseguiriam fazê-lo ao mesmo tempo. Vocês têm de se submeter à ordem do Espírito. Quando o Espírito ungir um irmão aqui pregando, quando estiver aqui de pé pregando o Evangelho assim, então deixe seu dom se submeter a esse Espírito. Pois é exatamente como eu disse ontem à noite, aqui Agora, muitas pessoas negam o falar em línguas, dizem que é do diabo. E vocês, bom povo nazareno, sua própria igreja, foi aí que ela se desviou. Isso mesmo. Quando a luz do falar em línguas e os dons do Espírito vieram, vocês negaram. E uma pessoa da igreja nazarena, você sabe como eles se sentem. Se fala em línguas, você é um diabo. Conheci uma mulher hoje, isso me foi revelado ontem à noite. Uma pequena mulher em New Albany que está muito, muito doente. E depois que a unção me veio, ela foi à minha casa e o Espírito Santo lhe disse exatamente o que estava errado, contou-lhe tudo sobre umas coisas horríveis e pecaminosas que ela fez e pronunciou sua cura. E a mulher foi embora e se encontrou com um grupo de pregadores metodistas e nazarenos que crê que alguém que fala em línguas é um demônio. E a mulher crê nisso e está blasfemando, e ela nunca se recuperará disso, até que venha e receba o Espírito Santo. Você não pode maltratar Deus. Cuidado com o que está fazendo. Uma palavra contra isso o selará para fora do reino de Deus para sempre. Agora, se vocês creem que sou servo dele, se acham que Deus está comigo e me ajudando, e se minhas palavras não estão de acordo com a Bíblia, então me corrijam. Mas se estão de acordo com a Bíblia e creem que sou servo dele, é melhor prestar atenção e ouvir. É verdade. Então, aqui minhas mãos são usadas para certo propósito, mas tenho de ir àquele lugar lá para usá-las. Minhas mãos não precisam lutar por isso agora, quando meus pés estão tentando me levar até lá. É como um homem pregando. Ele está pregando. Bem, agora, há momentos em que falar em línguas faz esta mão, ou falar em línguas quer falar logo, estão vendo? Mas não obstruam o ar. Esperem até que os meus pés me levem até lá, então conseguirei estender a mão e pegar. Estão vendo? Agora, quando um homem está falando ou pregando aqui na plataforma ou uma mensagem sendo anunciada, se o homem é de Deus, ele é ungido do Espírito para pregar a palavra. E esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo ali. Esse é apenas o seu dom ali, tentando fazê-lo começar. Mas o Espírito Santo está vindo através da palavra. E o Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. Isso mesmo. E reconhecerá a palavra e será reverente. E então, quando chegar a hora, quando o Espírito Santo deixa a plataforma, o ministro sai dali, então vocês estão em ordem. Então alguém desistiu, talvez tenha desistido e tenha uma mensagem de falar em línguas. Então ele lhe dará sua interpretação. Então observem. Não estará citando a Escritura, não estará dizendo algo
Deus não usa de repetição, entendem? Ele se levantará e dirá: assim diz o Senhor. O Senhor, ou o irmão fulano de tal, está deitado aqui doente. O que causou isso foi que anteontem, ou em alguma época, ele fez certa coisa. Saiu da vontade de Deus nisso. Assim diz o Senhor. Agora isso interpretará. É aí que o Espírito Santo só fala para edificar a igreja. Se falais em línguas e não houver interpretação correta, não o façais na igreja, fazei-o em casa.